Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma grande alta que tem acontecido com o Banco do Brasil, pessoal. Finalmente aí o banco está voltando para quase o seu topo histórico. Para quem não sabe, as ações do Banco do Brasil chegaram no ano passado aos seus R$ 29, depois desabaram, chegaram ali nos R$ 18 e agora a ação aparentemente engatou num ciclo de recuperação. Será que o Banco do Brasil pode chegar a R$ 30, continuar subindo? E também aí um fator escondido que o mercado está escondendo aí de vocês, que poderia fazer o Banco do Brasil atingir um novo topo histórico e até mesmo atingir os seus R$ 40. Isso mesmo que vocês ouviram. A gente estaria falando aí, ó, desde a última queda do Banco do Brasil, ele ainda poderia se apreciar aproximadamente aí os seus 100% na cotação. Para quem comprou a 18, poderia ter 100% de alta. E para quem está comprando agora, se o Banco do Brasil atingir de fato esse novo topo, poderia estar aí com potencial de 48%. Eu já fiquei comigo até o final, que já vamos discutir aqui o fator que pode fazer o Banco do Brasil disparar. E vou elencar aqui para vocês vários fatores que poderiam de que a alta do Banco do Brasil poderia continuar sendo sustentada e consequentemente o banco poderia engatar aí um novo ciclo de recuperação e bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual a sua perspectiva aí de médio a longo prazo. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje é minha maior posição. Eu tenho 45% do meu patrimônio nas ações do Banco do Brasil. Perceba que não é pouca coisa, de fato. Eu tenho outras ações na carteira que têm um grande peso, como o Itaú, se representando a segunda maior posição. Tem o BR Partners, tem o Petrobras, mas nada aqui parecido com o Banco do Brasil. A exposição realmente é bem elevada. E, consequentemente, eu estou exposto ao Banco do Brasil. Se ele está passando por um cenário ruim, a minha carteira também vai patinar. E se ele está passando por um cenário bom, a minha carteira também vai acabar decolando, tá? E perceba que toda essa alta que tem acontecido fez a carteira se recuperar abruptamente, porque quando ele chegou aqui a R$ 18, a carteira estava com prejuízo gigantesco, né? Tendo ali os seus 15 a 20% de queda. Agora com essa alta aí, o patrimônio mais do que se recuperou, segue se valorizando fortemente na cotação. Mas a grande dúvida, será que o Banco do Brasil pode continuar subindo? Será que ele pode aí romper os R$ 30 e continuar aí se valorizando forte? Bom, pessoal, eu vou citar aqui para vocês alguns fatores que podem sustentar essa alta do Banco do Brasil e, consequentemente, aí que o banco poderia voltar a pagar um dividendo mais elevado. Primeiro, recapitulando, o que tem acontecido com o Banco do Brasil já é de conhecimento do mercado e já é de conhecimento de muitos investidores. O banco teve queda no lucro, tá? Isso mesmo. Do ano passado para este ano, o lucro líquido do Banco do Brasil caiu 45%, muito por conta aí do aumento da inadimplência no agronegócio e, consequentemente, aí o banco está sofrendo e está tendo que fazer altas provisões. Então, o lucro tem derretido aqui no curtíssimo prazo. Mas, como o mercado precifica daqui para frente, a gente tem que olhar para o futuro. Será que daqui para frente o Banco do Brasil é uma oportunidade? Quando a gente observa que já no curto prazo mesmo, nem estou sendo aqui pensando muito a longo prazo, o próprio guidance do Banco do Brasil prevê que o ano de 2026 será o início de uma recuperação. Perceba que ele projeta o lucro de 22 a 26 bilhões. No pior dos cenários, o Banco do Brasil já recuperaria seu lucro aí em 6% e no melhor dos cenários, o Banco do Brasil já recuperaria aí o seu lucro em mais ou menos, pessoal, ali uns 25%. Eu vou ficar no meio do caminho, eu vou supor que o Banco do Brasil vai ter uma recuperação mediana, que ele vai ter uma recuperação sim no lucro, mas não vai ser nem no topo e nem no fundo, então mais ou menos uns 15%, tá? Que já denota sim um avanço no resultado. E perceba que ele projeta uma baixa no custo do crédito, fazendo com que de fato esse resultado vá crescendo aos pouquinhos, o ROI do banco vai recuperando e consequentemente lá na frente o pagamento de proventos já vai recuperando. E o mercado, como está trabalhando na expectativa de recuperação de resultados do Banco do Brasil, nada mais do que depressa fez a ação disparar. Claro, a gente teve fluxo estrangeiro, teve bolsa subindo, mas dentro dessa alta também está um pouco da recuperação, pessoal. O mercado já não acredita mais de que o banco
vá sofrer mais do que está sofrendo. E a partir de agora, vai acontecer sim essa tese de recuperação gradual do lucro líquido. O primeiro fator que poderia impulsionar fortemente as ações do Banco do Brasil é a taxa Selic, tá? A gente sabe que a Selic esse ano tem uma perspectiva de queda. O próprio Banco Central prevê de que a Selic no fim desse ano vai se encerrar em 12%. Já uma queda na Selic já beneficiaria positivamente o Banco do Brasil, porque os bancos, pessoal, com uma Selic elevada, eles tendem a sofrer com algo que a gente chama de alto custo de captação. O custo de captação alto pressiona a margem, o spread do banco. De todos os bancos, quando a gente fala, principalmente do Banco do Brasil, que acaba ganhando por volume. Uma queda na taxa Selic faz com que tenha um barateamento, acaba barateando ali o custo de captação do Banco do Brasil. Por consequência, há um spread maior e também aí um maior resultado. Então, só da baixa da Selic, o mercado já poderia colocar isso no preço e valorizar as ações já com uma recuperação do lucro. Fora que o banco está barato. Quando você olha para o indicador preço sobre valor patrimonial, somente para o banco atingir a média dos últimos anos que ele tem ficado em mercados de bull market, mercado de alta, o banco teria que se valorizar seus 80% na cotação. Fora que apenas para atingir a média, pessoal, nem sendo aqui tão otimista, o banco precisaria subir pelo menos ali uns 21%. Perceba que ele ainda tem sim margem para se valorizar e bater com tranquilidade os R$30. E por mais que eu não goste de usar muito aí análise gráfica, eu não sou muito fã disso, eu prefiro análise fundamentalista, mas se a gente observar o comportamento das ações do Banco do Brasil, a gente percebe um ciclo de alta duradouro de 5 em 5 anos. Olha aqui, ó, 2004, por exemplo, a ação do Banco do Brasil subiu fortemente, tá? Atingiu um novo topo, se valorizando mais de 1000% em poucos períodos. Depois aqui, ó, 5 anos depois, a ação do banco engatou um novo ciclo. E há 5 anos depois, podemos engatar aqui um novo ciclo de alta. Então, obedecendo aqui essa lógica, que pode ser totalmente errática, mas é provável, porque o mercado tende a se comportar com padrões, tá? É assim que pelo menos funciona a análise gráfica. Então, consequentemente, o Banco do Brasil poderia também engatar um novo ciclo de valorização. Mas eu sou um investidor fundamentalista, eu gosto de me basear pelos resultados. E a perspectiva do Banco do Brasil, por mais dessa derrapada, é que seja sólida e uma recuperação gradual. Segundo fator é o agronegócio, que pode beneficiar o lucro do banco também. Uma recuperação nas commodities agrícolas, como a soja e o milho, poderia fazer sim o Banco do Brasil se recuperar fortemente. Se a gente tiver um efeito de combinado de agro subindo e Selic caindo, poderia fazer o lucro do Banco do Brasil disparar e hoje o banco estar muito barato e ter uma reprecificação rápida no preço das ações. Pablo, quanto seria essa reprecificação? Se você observar pela lógica do Graham, trabalhando na tese de recuperação gradual do resultado, consequentemente o banco poderia ter um preço justo de R$60, que dividido por este preço de 27, teremos potencial de alta de 125% na cotação. E o BB já subiu bastante nesses momentos de alta, né? Então, supor aqui 100% de alta, acaba sendo bastante conservador. O dividendo poderia dobrar, porque o banco já poderia pagar um payout maior e esse dividendo pode subir para uns 9 a 10% com muita tranquilidade. Então, agro reagindo seria outro fator para o Banco do Brasil decolar na bolsa. Outro fator é a própria MP 1314, porque enquanto, pessoal, a inadimplência, a gente sabe, tá, que o Banco do Brasil está na sua maior inadimplência histórica. Não isso aqui é um dado isolado do Banco do Brasil, mas para o setor rural como um todo. Perceba que a gente teve um outro aumento para o ano de 2026 em janeiro, a inadimplência agrícola atingiu 7,3%, ante ali a dezembro que foi de 6,5%. Terá um impacto no Banco do Brasil pequeno, porque subir ali no curto prazo de 6,5 a 7,3 não dá tanta diferença assim, até porque o banco tem conseguido compensar com a MP e a resolução 4966. Fora que o banco já está buscando uma folga no seu índice de capital, fazendo com que essa dívida do Tesouro seja diluída em alguns anos, tá? Caso aí o banco prevê uma renegociação do cronograma de pagamento, isso aqui pode ajudar o Banco do Brasil a ter um conforto no curto prazo. Mesmo que isso aqui não aconteça, uma leve alta da inadimplência, acredito que não vai fazer uma grande diferença aí no Banco do Brasil. Até porque se fosse assim, pessoal, tecnicamente para outubro e até janeiro, né, a inadimplência subiu de 4, 5 para 6. Era para o lucro do banco ter derrapado ainda mais. O banco conseguiu controlar porque ele tem sido mais dirigente na concessão de crédito. Então não se assuste, não é esse aumento aqui da inadimplência que vai ser o fim do Banco do Brasil, tá? Então, a própria Selic caindo já pode fazer essa inadimplência reduzir, a MP 1314 e a própria resolução 4966 que tende a aliviar ali o Banco do Brasil nesse curto prazo. Outro fator é o Ibovespa. Se o Ibovespa continuar recebendo fluxo de capital estrangeiro, entrando mais gringo aqui para comprar, Selic caindo, bolsa subindo, pode continuar fazendo aí o banco ficar absurdamente em alta, tá? Tanto em valorização
como também em dividendos, porque o banco, consequentemente, aí vai recuperar o lucro e pagar um dividendo maior. Outro fator são os ciclos. O Banco do Brasil, pessoal, queira você ou não, ele é uma ação cíclica, tá? Muito cíclica, por sinal. Dentre os 4 bancos que a gente tem aqui na bolsa, ele é o mais cíclico de todos, porque ele é um bom banco, tá? Tirando o Itaú, ele acaba sendo o segundo melhor banco aqui do país em termos de qualidade, tem um nível de ROE alto de 15 a 16% ao ano, mas por ele ser muito exposto ao agro, né, ter uma grande parte da fatia de crédito no agro, ele fica exposto a esses ciclos mesmo, de uma alta inadimplência e, consequentemente, aí, uma inadimplência menor, né, a períodos de alta e a períodos de baixa. Mas para você que tá olhando ali, ó, numa lupa de longo prazo, pode ser uma oportunidade, tá? Tanto de apreciação nas ações e também para pagamento de provento. Qual que seria o retorno embutido na ação hoje? Se você fizer a fórmula de 1 menos payout vezes ROI, o Banco do Brasil pode crescer o seu lucro a uma taxa de 10,5% ao ano. Somado a um dividendo médio de 9 mais uma taxa de reaplicação, o banco pode tirar 22,5% ao ano na média de retorno. Então você teria tanto esse potencial de dobrar o capital com ações do Banco do Brasil, como aí por consequência de receber um bom dividendo. Porém, pessoal, é muito lindo falar tudo isso, mas ninguém tem coragem de comprar quando tudo tá dando ruim, tá? Que é assim, pessoal, por ser uma ação mais cíclica, você vai ter esses momentos de boom de alta e momentos de baixa. Só que olha o risco de você vender precipitadamente, tá? Aí você fala, Pablo, já que é uma ação cíclica, eu tenho que vender. Não necessariamente, pessoal, porque se você pegar o Banco do Brasil desde o Plano Real, ele gerou mais de 25% ao ano de retorno para o investidor que não vendeu. Então assim, tá? Segurar as ações acaba sendo mais difícil. Comprar é fácil, todo mundo consegue comprar uma ação na bolsa. Você tem lá, tem várias opções, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, você pode comprar qualquer ação. Qualquer pessoa compra uma ação. O problema é o comportamento. Será que você tá preparado para ver aí derreter? Você não tá preparado, essa é que é a grande verdade, tá? Você precisa, consequentemente, ter disciplina e paciência e ter muito psicológico para aguentar as quedas e saber de que isso é pontual. É totalmente diferente de você trabalhar na tese de uma empresa ruim, tá? Empresa ruim, tudo bem. Mas o Banco do Brasil não é uma empresa ruim, pessoal. É o maior banco estatal aqui do país, tá? Você presumir que Banco do Brasil é ruim, você tá aí supondo de que o agro já era e está supondo que o Brasil inteiro também já era. Então, ele tem os momentos de dificuldade. Se você não quer ter esse trabalho, ah, Pablo, que saco, então eu vou ficar sofrendo esses altos e baixos, tá bom, vou ter uma baita rentabilidade, vou multiplicar meu capital muitas vezes, mas eu vou ter que ficar tendo essa dor de cabeça de acompanhar, aí invista no Itaú, tá? Nada é recomendação de compra ou de venda, mas você vai ter que buscar uma ação mais sólida, mais previsível, que não vai te trazer tanto trabalho. No caso, eu também tenho o Itaú na carteira, mas perceba que mesmo com toda a superioridade do Itaú, eu prefiro ter uma posição mais elevada no Banco do Brasil. Se eu não me sentisse confortável, eu poderia vender agora, tá? Eu já tô no lucro aqui, ó, em 10%, eu poderia pegar o Banco do Brasil segunda-feira mesmo, vender metade da minha posição e colocar no Itaú. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu vejo uma tese de reconstrução gradual no Banco do Brasil e eu observo que nos preços atuais ele poderia trazer uma rentabilidade bem interessante. Nada de sentimentalismo, pessoal. Eu seria totalmente honesto se o banco tivesse perdido o fundamento, tá? Eu chegaria aqui com você e falaria, não, pessoal, subiu, vou aproveitar para vender e é isso aí, segue o jogo. Mas não foi o que aconteceu. A gente sabe que esses momentos várias vezes acontecem com o banco e ele, consequentemente, sempre se recupera e tende a pagar um dividendo interessante. E você já sabe como funciona mais ou menos isso aí, e você pode se aproveitar desses momentos pontuais para acumular mais e mais ações. Então, minha opinião, qual que é a probabilidade? Agora que tem acontecido nesse curto prazo uma guerra com o Irã, com os Estados Unidos, pode ser que o Bovespa caia, o Banco do Brasil deu uma pressionada. Mas para você investidor de longo prazo, pode abrir uma oportunidade. Você que estava reclamando aí dessa alta, quem sabe o banco agora deu uma corrigida. Claro que nada é garantido, até porque a gente nem esperava que o banco ia recuperar tão rápido, né? A gente esperava que a ação ia voltar aí perto dos R$30 quando o lucro voltasse. O mercado nem esperou isso acontecer. De fato, no último resultado do Banco do Brasil, teve uma alta no lucro líquido, mas, consequentemente, a inadimplência ainda segue alta. Então, consequentemente, era para essa alta acontecer depois. E não aconteceu. Tá vendo como não dá para você ficar tentando prever? Você tem que focar a longo prazo. Essa é que é a grande realidade, tá? No longo prazo, aí sim você vai ter uma ideia se foi uma boa empresa ou não. E a gente percebe que mesmo nos últimos 10 anos, o banco gerou quase ali seus 600% de retorno. Perceba que foi sim uma boa decisão de investimentos. E nos últimos 5 anos ele gerou 177% de retorno total. Quer dizer que quem aplicou 100 mil no Banco do Brasil há 5 anos, conseguiu multiplicar em 177 mil reais, tá? Então perceba aí que foi sim um bom retorno, ó, 100 mil aqui, ó, mais 177% virou basicamente aí um excelente dinheiro alocados aqui em Banco do Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só que agora imagino o que vocês devem estar pensando, né?
Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá. Eu preciso de algo aí que me proporcione facilidade no dia a dia, alguma ferramenta que me faça ter uma análise interessante, porque eu tenho dificuldade de acompanhar, sou investidor iniciante. Bom, pessoal, e por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estamos falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E aí você já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa tablezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ter acesso aí à planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por hoje vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem ações do banco e já tenho colhido bom retorno. Tem ações do Banco do Brasil há mais de 3 anos, tá? Então, tecnicamente aí, ele gerou seus 177% de retorno. Pessoal, na verdade eu errei aqui no cálculo, tá? Só dando uma corrigida aí antes da gente sair do vídeo. Tecnicamente 100 mil no Banco do Brasil se transformaram em 277 mil. Não 177 mil, tá? Se transformou até mais. Então assim, perceba que a gente fez aqui um errinho no cálculo, mas que já foi corrigido. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!